Bom dia, sejam todos bem-vindos. Recadinhos para variar, repetindo, para vocês não esquecerem. Dia 7 de abril a gente começa um novo estudo, grupo de estudo de espiritismo e mediunidade. Vai ser a mesma turma, só que cada semana vai estudar um item, ok? Eles vão fazer esse revezamento na mesma turma. Quem quiser se inscrever, a ficha está na mesinha ali no fundo, é só deixar o nome e o telefone. Nós já retornamos com a evangelização infantil. Quem tiver pequenos, quiser deixar agora na hora do evangelho lá em cima, é só conversar com o pessoal, saber o que tem que fazer, passar nome, dados certinho, para poder participar da evangelização todos os domingos, tá bom? Temos agora uma caixinha de sugestões. Fiquem à vontade, se tiverem algo a nos dizer que possa acrescentar para nós, para a gente de repente estar podendo reestruturar, serão bem-vindas as sugestões. Vou pedir a vocês que fechem os olhos agora. Vamos agradecer a nossa renovação no dia de hoje, juntamente com o nosso Pai Celestial e nosso irmão Cristo. Agradecemos toda e qualquer partícula de movimento que possa estar disponível em nossas energias, nossos pensamentos, nossas ações, sempre positivas e amorosas. Agradecemos ao nosso Pai por servir de veículo de mudança, de elevação, no ritmo de cada um, com todo o aprendizado necessário para que tais ações ocorram. Agradecemos ao nosso Pai por nos enviar sinais diariamente das coisas em que podemos melhorar em nós. Pedimos humildemente ao nosso eu interior que ele se disponibilize para esses aprendizados, para que estejamos disponíveis para a mudança, para a aceitação, pois vamos sendo capacitados ao voo pelo plano espiritual, que nos acompanha com energias de amor, fé, coragem e luz. Agradecemos por estarmos disponíveis mentalmente e espiritualmente para estarmos aqui mais um dia, prontos para receber o aprendizado que nos auxiliará durante a semana. Que os mentores da casa auxiliem o nosso amigo que fará a preleção no dia de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente segue o nosso estudo do livro da Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar do capítulo 23. Capítulo 23, cujo título Sempre Vivos. Então, olha que coincidência, né? Falar desse tema hoje num dia de Páscoa, né? Porque do que se trata a Páscoa afinal? Ganhar ovo de chocolate, né? Menos, mais, né? Mais. A gente está... hoje é um dia que a reflexão apropriada nos leva a lembrar do grande ensinamento que Jesus nos legou
aliás, a grande conquista que Ele nos outorgou para que possamos conduzir o nosso destino de uma forma correta, de uma forma proveitosa. É a conquista da vida sobre a morte. Tudo que Jesus ensinou ao longo da sua vida pública, que continua sendo necessário, continua reverberando hoje das nossas necessidades, mas o complemento de tudo isso se materializou na Páscoa, a vitória da vida sobre a morte. Quer dizer, desde 2000 anos atrás, que nós já estamos cientes de que a morte não representa nada em frente da vida. A vida é infinita, a vida é contínua, progressiva e eterna. E é sobre esse enfoque que esse capítulo 23 do estudo de hoje vai tratar, a respeito da nossa posição em frente à morte. Apesar de 2000 anos terem se passado já com a gente de posse desse conhecimento, ainda é necessário que a gente tenha que fazer certas reflexões, trazer certas meditações sobre esse tema, porque isso ainda não é algo que está assim, absorvido completamente pelo nosso ser. A gente sabe, a consciência sabe, mas essa consciência não repercute no sentimento, e aí o indivíduo continua tratando a morte como sendo algo finito, como sendo algo causa de extinção, causa de término, causa de finitude da vida. No capítulo 23 do livro de Joana de Ângeles, ela aborda a questão do ponto de vista da perda dos entes queridos, os mais próximos, aqueles que estão mais íntimos do nosso círculo de convivência, e da nossa reação diante desse tipo de acontecimento, porque é inevitável que isso vá acontecer em algum momento da nossa existência. A vida, os ciclos da vida, eles são sucessivos. Então, fatalmente, aqui a palavra é bem oportuna, isso vai acontecer com todos nós. Dentro da nossa intimidade, aquela que a gente procura preservar com o máximo de equilíbrio, com o máximo de tranquilidade, com o máximo de inalterabilidade, quando as coisas aparentam estar todas bem, todas em equilíbrio, um evento desse é capaz de causar uma reviravolta assim, com consequências bem drásticas, justamente porque o indivíduo ainda não tem a posse definitiva dessa verdade que hoje a gente está comemorando, por sinal. Que a morte não representa nada em frente da vida, da continuidade da existência, da infinitude da existência. Só que isso ainda é algo que, sabe aquela história do medo de avião? A pessoa vai e estuda, ela lê, pesquisa antes de viajar. Ela fala, não, viajar de avião, o avião é o meio mais seguro que existe, estatisticamente falando. Isso é matematicamente comprovado. Perfeito. É mais seguro viajar de avião do que viajar de bicicleta aqui, tipo para Salto. É seguro. A pessoa sabe disso. Ela leu, ela pesquisou, então ela tem a informação. Aí quando ela entra no avião, a hora que o avião arranca, ela já começa a se benzer, começa a tremer, já começa com o ai Jesus. O medo está lá. E que adianta ter informação se essa informação não é processada? Ela não vai funcionar. Ela não vai atingir sua finalidade.
E com esse conhecimento que nós estamos tratando hoje, conhecimento da relatividade da morte, isso afeta a existência do indivíduo de uma forma muito drástica, se não compreendido. Aqui nós vamos falar do enfoque do ciclo familiar mais próximo. Então a família está equilibrada. Aqueles que deveriam prover a família estão em posições que lhes permitam fazer isso. Os filhos estão realizando aquilo que devem fazer na escola, buscando conhecimento, buscando crescer de acordo com aquilo que deve ser. As relações pessoais estão estabilizadas dentro desse núcleo, a partir desse núcleo. E de uma hora para outra, como a própria Joana de Ângeles diz, partiu, viajou sem alternativa. Acontece assim. Às vezes demora, às vezes pode haver um período de preparação, dependendo do elemento que vá promover essa transformação. Às vezes uma doença grave acaba colocando a pessoa numa situação em que os demais já podem se habituar com a perspectiva dessa mudança. Mas geralmente acontece assim. Quem de nós pode garantir que a gente vai chegar em casa hoje para comemorar a Páscoa? Ninguém. A nossa existência na Terra, para prorrogá-la, não depende de nossa vontade. Jesus ensinou isso para a gente. A gente não pode evitar nem o branqueamento da nossa barba, se a gente quisesse. O tempo passa, a vida segue. Agora, como é que a gente deve encarar esse tipo de fenômeno? Como que a gente deveria estar encarando esse tipo de fenômeno? Aí a gente vê, voltando para a realidade da Terra hoje, né, a realidade do planeta hoje. A pessoa perde o marido ou a esposa, perde o filho. Para as pessoas mais próximas, do mais próximo. Né? Porque a família não é, a gente sabe que a família não é só esse núcleo próximo. Mas os nossos laços de afeição se desenvolvem especialmente nesse núcleo. Com raras exceções, a gente consegue abranger um pouco mais um ou outro parente. Mas geralmente está nesse núcleo. Então, muitas vezes, né, o passamento de um primo, de um tio, de uma tia, um cunhado, não vai causar muita comoção. Pelo contrário, pode causar até eventos mais negativos, né? Maledicências, etc. Aquelas conversas que a gente costuma ouvir sempre em velório, né? Aquela conversinha de campo de velório, contando causos da pessoa, nem sempre abonadores, mas o núcleo próximo. Se perdêssemos hoje um filho, um marido, um pai, uma mãe, teríamos equilíbrio necessário para superar esse fato, prosseguir? Essa é a reflexão que Joana de Ângeles nos propõe. A gente teria esse equilíbrio? Porque deveríamos ter. Deveríamos ter. Na verdade, era algo que nós não deveríamos estar comentando hoje. Porque é básico, é das premissas básicas, é dos princípios básicos do ensinamento que Jesus veio nos fazer. Aliás, é aquele que coroa todo o sistema. De que adianta a gente falar sobre vida eterna, sobre evolução, sobre progresso do Espírito, se a gente não tivesse antes a compreensão de que a vida é eterna e não cessa nunca? Não teria sentido, não teria lógica. Quando Allan Kardec estuda essa questão no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traça com a visão que existia na época. A partir da visão que existia na época, quais são as possibilidades
que se ofereciam para o estudo da vida após a morte. O que acontece depois da morte? Então tinha algumas correntes que existiam na época, ainda existem hoje, né? Mas na época existiam basicamente aqueles que defendiam que a vida acabava tudo, a morte representava o fim de tudo. Existiam aqueles que entendiam que a morte representava para o espírito a volta para a sua origem, o todo universal. Ele era agregado àquele núcleo principal que gera toda a energia do universo. E aqueles que entendiam que depois da morte o espírito ia seguir o seu destino de acordo com os dogmas da religião dominante da época, que era o catolicismo. Que basicamente você tinha 3 opções: ou você vai para o céu, ou você vai para o purgatório, ou você vai para o inferno. E nesse campo, o que acontecia com a alma que vai para o inferno? Ela ficaria para sempre no inferno. Condenação definitiva. Aquela que vai para o purgatório, o que aconteceria com ela? Ela iria depender do esforço de terceiros que orassem por ela, que pedissem por ela, a intercessão divina por ela, para que ela pudesse então se habilitar a sair daquele purgatório. E a alma que ia para o céu? Essa estava premiada, porque ela ia ficar para o resto dos tempos numa nuvem tocando harpa. Você não podia nem escolher instrumento. A pessoa podia pelo menos falar assim: eu não gosto de harpa, eu gosto de baixo. Não, vai ser harpa, só tem harpa. Kardec fala, inclusive, é uma inutilidade beatífica essa visão, porque você imaginar a eternidade toda passada assim em contemplação inútil, sem fazer nada de positivo, né? A pessoa podia morrer de raiva, de inconformismo, só que ela não podia mais porque ela já era espírito. Quer dizer, então é pior ainda, você está condenado a um futuro. Então essas situações Kardec aborda cada uma delas, para mostrar através de um raciocínio lógico, amparado na pesquisa científica que ele realiza através do seu estudo com as comunicações espirituais que ele recebia, que ele produzia com o seu grupo, para demonstrar que nenhuma dessas proposições é lógica em função daquilo que o espírito foi criado para ser. Senão, se nós somos perfectíveis, se nós somos reflexo direto da imagem do próprio Criador, criados à sua imagem e semelhança, então, qual a razão de não trazer isso para a nossa vivência? Todo esse potencial. É a partir daí que se desenvolve, então, os ensinamentos que os Espíritos nos trazem com as informações a respeito dessa interação da função dos mundos espiritual e material e das sucessivas experiências que o Espírito realiza para progredir. Que a gente consegue entender aquilo que Jesus já estava ensinando lá atrás há 2000 anos. Seja perfeito como perfeito é seu Pai. É esse o nosso destino, de todos nós. Então, se a morte é um evento pelo qual a gente deve passar, ela não tem outra função senão a de nos realizar, de nos reafirmar que a sucessão de ciclos, desses ciclos de aprendizado que nós vivemos através das encarnações, é algo palpável, é algo material. Ela está se realizando nos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo, testemunhando isso. Ah, mas acabou. Não. O que acontece com aquele espírito que acabou de desencarnar? Ele segue sua vida. Não é imortal, ele segue. Ele muda, ele vai virar uma esponja do nada? Não. Ele continua sendo aquele que é. Porque nós sempre vamos conservar nossa individualidade.
Nós sempre seremos aqueles que somos hoje, só que em versões cada vez melhoradas, cada vez mais desenvolvidas. Mas não perdemos nossa individualidade. E se não perdemos nossa individualidade, nós não perdemos os nossos sentimentos. Aqueles a quem a gente devota afeição continuarão sendo objetos da nossa afeição. Aqueles a quem a gente devota a nossa, vou colocar assim, desafeição, continuarão sendo objetos dessa desafeição, a não ser que a gente transforme isso, conforme o próprio Jesus, aliás, nos conclamou a fazer. E de lá se reconciliar com o seu próximo para prosseguir mais leve. Mas se a gente não fizer isso, continua. Mas o que a gente entende aqui é o seguinte: o Espírito não muda, a gente não muda, porque nós somos, essa é a nossa essência. E essa essência ela não reside na carne. Mal comparando, é a mesma coisa dizer que a nossa personalidade reside na roupa que a gente usa. Roupa rasga, roupa mancha, apodrece o tecido. Tudo bem que se eu fosse um Beatle eu não ia reclamar, mas a roupa é um acessório, e o corpo também é um acessório para o Espírito, que a gente precisa dele para reencarnar, a gente precisa, mas é como a roupa que a gente precisa para sair na rua, ninguém vai sair sem roupa para rua, mas depois a gente troca, compra uma nova, essa aqui ficou apertada, está velha, vai trocando e vai mudando. E aquela roupa que a gente usava e que gostava tanto, nossa, eu gosto tanto dessa jaqueta, passou 6 meses depois que trocou, você nem lembra que ela existe. Com o corpo é a mesma coisa. Nada do Espírito reside no corpo. Então tudo aquilo que o indivíduo é, ele pensa, suas ideias, suas concepções, seus sentimentos são do Espírito. E ele continua. Mesmo desencarnado, ele não vai mudar. Aquele espírito que faz parte desse nosso ciclo íntimo, familiar, de amigos que seja, e chega e a gente pode falar, esse aqui é um irmão, né? Fora aquele da família, né? Os amigos que são irmãos, mesmo que ele se ausente da nossa companhia, a gente já sabe, a gente já tem conhecimento, a gente já tem material que isso daí gera duas consequências para o nosso entendimento. Primeiro, ele continua o mesmo, ele não mudou. Para a pessoa que era daquela forma, que pensava daquele jeito, que tinha seus predicados, suas qualidades, continua exatamente o mesmo. O seu sentimento por todos os outros continua exatamente o mesmo. E significa que ela continua viva, interagindo conosco, não num plano material como a gente pode interagir com, por exemplo, esse microfone aqui, com a madeira, com o papel, etc. Mas continua interagindo, continua nos envolvendo com o seu pensamento, com o seu sentimento, e recebendo em troca aquele sentimento, aquele pensamento que nós dedicamos a ele. Então essa relação continua. Materialmente talvez não esteja aqui assim, como a gente estava acostumado, mas ela continua. E vai se restabelecer. Porque em um dado momento nós também vamos passar por lá de lá, para nos reencontrar com eles lá. E seguir da mesma forma que estávamos seguindo aqui, quando estávamos todos juntos aqui. Não é difícil de compreender isso. E todo mundo concorda com isso. Não é difícil de compreender. Mas é difícil de pôr em prática. Por quê? Por que a gente não consegue pôr em prática isso? Por que a gente ainda se desespera quando perde alguém? Por que a gente ainda entra em estado de desequilíbrio quando perde alguém querido, alguém próximo, alguém que nos era umbilicalmente ligado? Por quê? Qual que é a causa dessa dessintonia?
gente devia pensar. É aí que a gente devia pensar. Por que a gente tem esse medo? Por causa da história da estatística do avião, será? A gente sabe, mas não acredita de fato nisso. Eu li a estatística, eu li as contas, as pesquisas, realmente o avião é bem mais seguro. Mas eu não acredito muito nisso. Será que o cara que fez a pesquisa, ele fez certo? Será que ele entrevistou as pessoas certas? De repente ele entrevistou pessoas que nunca viajaram de avião. Essa estatística está furada. Aí a gente entra num campo que realmente é onde germinam muitas das nossas fraquezas. Porque uma coisa é a gente acreditar, saber, ter informação. Outra coisa é a gente usar essa informação de forma proveitosa. E a gente só usa essa informação de forma proveitosa quando essa informação ela realmente firma raízes no nosso íntimo. Porque se é superficial, então ela não serve. Ela não vai alicerçar nada, ela não tem capacidade de suportar nada. A gente realmente acredita nisso? A gente realmente acredita que a vida é eterna? Não é uma crença fácil se a gente for analisar. Jesus precisou morrer para ressuscitar, para reaparecer para os seus apóstolos, para os seus seguidores, afirmando isso. A gente não tem ainda essa capacidade de desencarnar e reaparecer para os nossos. A gente pode aparecer de formas mais sutis, sim, e aparece na intuição, na saudade, nos sonhos. A gente consegue ter essa comunicação, mas é uma forma mais sutil, mas está lá. Agora, a questão é nossa, isso daí, para mim, é verdadeiro? E a partir disso, tem uma outra implicação. Por quê? Porque como nossas ligações e nossas conexões, elas se mantêm, mesmo quando um de nós acaba partindo antes da sua jornada, essas interconexões, elas permanecem, tanto para o bem quanto para o mal. E no mal, que sentido que nós estamos falando? Todo desespero, toda angústia, toda a raiva que a perda nos causa, pela falta de compreensão do fenômeno, impacta diretamente o objeto da nossa afeição. Impacta. Aquele que passou para o lado de lá, recebendo essa carga negativa que está endereçada para ele, a gente pensa: por que você nos deixou? Por que você fez isso? Por que Deus é injusto comigo? Ele sente isso. E isso perturba o seu equilíbrio lá. Olha a responsabilidade que isso gera para a gente. Além de uma questão legítima de nós raciocinarmos até onde vai minha fé se eu não consigo lidar com esse ponto de uma forma correta. A segunda é a responsabilidade, porque as consequências dessa falta de compreensão afetam diretamente aquele que estava, que foi seguir a sua jornada, que foi seguir o seu destino, como todos nós estamos seguindo. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, questão 936. Kardec perguntou: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Isso aqui ele está falando no tema perdas de pessoas amadas. E os espíritos responderam: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. Ele é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. Chico Xavier, no Pinga Fogo, não sei se vocês já assistiram,
Quem não assistiu deve assistir, porque é muito bom. No segundo Pinga Fogo, também falou sobre isso, porque também perguntaram a mesma questão para ele. Como fica a situação daqueles que amamos e que partem? Eles estão seguindo a vida deles, como a gente está seguindo a nossa, porque todos nós estamos em caminho de progresso. Mas, se essa separação, que é sempre momentânea, que é sempre temporária, ela provoca em nós que ficamos a saudade, as lembranças queridas, dos momentos que passamos juntos e o desejo de reencontrar-se um dia. Esse sentimento, essa lembrança, ela é positiva para o espírito, porque o fortalece, inclusive na esperança desse reencontro que irá acontecer em um dado momento, para que ele se prepare também. Como eu vi uma vez numa palestra do Plínio Oliveira, não sei se vocês já assistiram ou já ouviram os CDs deles, é muito bom, muito bom. Aí está falando disso, que a filha dele foi conversar com ele sobre morte. A filha dele deve estar com uns 8, 9 anos, né? E perguntou da morte e falou: papai, você vai morrer? Que vai, um dia vai, porque todos nós, isso é natural da vida. O Kardec fala, né? Nascer, morrer, renascer e seguir sempre. É essa lei. Vai acontecer. E ela, claro, né? Mas eu não quero que você morra. Aí ele falou basicamente o seguinte: mas veja só, você tem que entender o seguinte. Quando a gente estava do lado de lá, nós estávamos juntos do lado de lá, eu precisei vir antes para cá, para preparar as coisas para você vir. E você veio, a gente está junto, e agora a mesma coisa também. Eu vou chegar antes para preparar de novo tudo lá em cima, para você, quando chegar lá, já está tudo pronto para a gente continuar. E é assim que as coisas são. Segue-se. A gente já falou muito aqui sobre a família espiritual. Nós não estamos juntos por acaso. A gente buscar relembrar, ou for no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver isso. A família se mantém, os laços se mantêm. Então, o indivíduo, quando recebe a lembrança positiva, a saudade positiva, né? Quando a gente lembra dos bons momentos, aquela saudade gostosa que sente, e o desejo de voltar, né? Um dia a gente vai estar junto de novo, né? Começa a contar as horas no relógio, mas também precisa acelerar o relógio, né? A gente vai passando, chega na hora certa, mas a gente vai chegar. Agora, quando essa lembrança é revestida de ódio, de ressentimento, de amargor, isso afeta, isso desequilibra o espírito que está lá, desequilibra, porque nessa fase de adaptação ele precisa de paz para poder de novo se reequilibrar e continuar, né? É uma mudança, é como nascer, ninguém nasce pronto. Quando a gente volta para o plano espiritual, também é preciso de um tempo para o espírito se readaptar àquela situação, que ele não estava acostumado aqui na Terra. E nesse momento que ele está se readaptando, ele recebe justamente essa carga negativa, ele vai ficar numa situação complicada. Agora, por quê? Porque a gente está fazendo isso. A gente está provocando. Aí você fala, bom, ele merece isso se era alvo de nossa criação. Então, é algo que a gente deveria pensar, para entender melhor e para vivenciar melhor essa situação. Passamentos fazem parte da existência. Todos nós morremos, renascemos, morremos, renascemos. A morte não devia ser mais um assunto proibido, um assunto de medo. Ninguém devia mais bater na madeira 3 vezes quando falar isso, porque é algo natural. Quantas e quantas vezes a gente já não passou por isso? A gente continua sem saber lidar, e é isso que Gerando de Ângeles vem nos advertir sobre esse tema. Aí ela vem nos dizer, até que enfim, tudo isso ela explicou, eu falei aqui, ela explicou de forma melhor. Por isso que é bom vocês lerem o livro. Porque aqui realmente está
num grau de compreensão e de desenvolvimento muito mais profundo. Por causa da importância do tema, inclusive. Mas ela conclui o seguinte: enxugue então esse pranto, daqueles que perderam seus entes queridos, e realize atividades dignificantes em homenagem a eles, como se estivesse ainda na luta. Utilizar-te-ão com carinho no serviço da caridade, doce convívio estimulante, que te dará ânimo para os enfrentamentos existenciais. Eles continuam com a gente. Aqueles que foram continuam com a gente. Eles continuam nos acompanhando nas nossas lutas. Eles continuam torcendo pelas nossas vitórias, pelo nosso progresso. Nós não estamos sozinhos. Não ficamos sozinhos. Estamos só em planos diferentes, mas seguindo juntos. Então a gente deve fazer tudo para manter esse laço vivo, e efetivo, e eficaz. E isso não se faz com desespero. Isso se faz pela compreensão. Tudo segue. Continuamos unidos. O amor continua unido. E a vida vai seguir sempre. Sempre. E ainda assim, se sobrar um resto de dúvida, lembra da Páscoa. Um exemplo máximo disso. Que foi o próprio Cristo que veio e voltou depois de morrer. Para falar, a morte não existe. Estou aqui com as chagas, ainda mostrou lá para Tomé todas as chagas, as mãos, tudo mais. Ele falou, mas isso continua aqui. E vou continuar com vocês. E vou continuar atrás de cada cordeiro, cada ovelha perdida que eu ainda vou estar buscando, porque não há nada afetou. Tudo certo. Então, minha gente, que esse capítulo seja estudado, que vocês possam entender isso com afinco, passar isso para aqueles que ainda precisam também ouvir, que a gente sempre tem, sempre tem, porque senão, do contrário, os velórios não seriam cerimônias tão fúnebres, né? Não tem razão para ser algo fúnebre, algo tão triste e depressivo como é hoje, se não tivesse essa compreensão. E mais do que isso, a gente volta lembrando que hoje, Páscoa, é o dia exato para relembrar exatamente esse ensinamento principal de Cristo. A vida nunca vai ser limitada, nunca vai ser encerrada, nunca vai ser interrompida. Ela é fluxo constante e infinito. Então que vocês tenham uma excelente Páscoa, que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado pela paciência e um ótimo domingo de festividade para todos nós. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento com muita gratidão e com muita alegria no coração, para buscar todos esses amigos espirituais que nos recebem hoje aqui, nesse ambiente tão trabalhado de vibrações elevadas, de vibrações positivas, para que a gente pudesse desenvolver mais esse estudo, mais essas reflexões sobre o Evangelho de Cristo à luz da doutrina espírita. Então, nos conectando aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, aos mentores desse estudo, a gente oferece o nosso profundo agradecimento, o nosso muito obrigado por toda a amizade, por todo o companheirismo que eles dedicam para conosco, pela intuição, pela inspiração que nos é proporcionada, para que a gente possa buscar os ensinamentos, os entendimentos na sua maior profundidade, na sua maior clareza. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual a gente está aqui hoje reunido, aquele que trouxe e vivenciou esse Evangelho bendito, esse guia iluminado de renovação e transformação espiritual, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol a nos guiar os passos, a nos mostrar o caminho e a nos infundir serenidade, força, fé e coragem para prosseguir na estrada, mesmo diante dos tropeços, das dificuldades que o mundo nos oferece. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, a gente oferece o nosso profundo obrigado, nosso profundo agradecimento por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paciência para conosco.
E rogamos a Ti, Mestre, que Suas bênçãos fortaleçam e envolvam cada coração aqui presente hoje. Que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possa retornar aos seus, envolvido no calor do Seu amor, na luminosidade das Suas palavras. Que cada um de nós possa retransmitir esses ensinamentos e as suas vivências, as suas experiências dentro do círculo em que vivemos. E assim funcionar como verdadeiras cartas vivas do Seu Evangelho, para auxiliar na transmissão e na difusão desse Evangelho, transformando essa humanidade, ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito, em uma humanidade cada vez mais unida, cada vez mais integrada, nos mais profundos laços de amor e de fraternidade emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.